Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos o nosso segundo curso avançado em endocrinologia do exercício. Essa é uma reunião clínica do Núcleo de Endocrinologia do Exercício da Unifesp, e nós abrimos para os alunos desse curso de atualização para assistirem a essa aula. Então, hoje nós teremos o Veira, não é, que vai bem interessante aí em relação a análise comparativa sobre volume e frequência semanal e suas respostas na força e na hipertrofia muscular, comparando então dois modelos de treinamento. E Marcos, contigo, boa aula, sejam todos bem-vindos. Hoje às 20 horas a gente se encontra, os alunos do curso matriculados, né? Ainda dá tempo para se matricular, se vocês quiserem ajudar na divulgação. A aula vai ser a primeira hoje. As aulas normalmente serão gravadas, já estão disponibilizadas lá no grupo do WhatsApp dos alunos inscritos. Boa aula, então, Marcos. Um abraço. Legal, obrigado, Clayton. Bom, pessoal, creio que todos já estão vendo a minha tela. A ideia de eu trazer essa aula para a gente debater, foi de um artigo bem interessante. Ele não é tão novo, ele é de 2018, mas é de um tema que vem sendo muito em voga, comentado sobre a questão de otimização de protocolos de treinamento, principalmente protocolos de treinamento de força. Então, eu resolvi trazer esse artigo justamente para a gente poder debater uma questão mais prática do nosso dia a dia enquanto preparação física, mas também da parte clínica de vocês, médicos do esporte, e que vão trabalhar ainda com essa questão, que já trabalham com essa questão de orientação de atividade física. Bom, basicamente, o artigo foi esse aqui, que eu me modelei. Ele fala um trabalho, a amostra do trabalho se verte sobre isso. Eram 18 participantes com idade de 18 a 30 anos, um nível de experiência de treinamento acima de 6 anos, e é interessante a gente já comentar aqui que não somente o tempo de experiência, que foi o critério de inclusão desse estudo, mas também a qualidade técnica dos participantes. Então, eles colocavam, por exemplo, a média de levantamento de carga de aproximadamente aí 1,5 kg por quilograma de peso no teste do supino. Então, a média de peso dos pacientes, dos alunos, era de 83, 84 quilos. Então, eles realizavam em torno de 120 quilos de supino. Então, já é um peso considerável para a gente começar a tentar entender a realidade dessa amostra. Então, não era somente o tempo de treino, a experiência de treino, mas também a experiência técnica e maturidade mecânica que esses alunos, que esses pacientes tinham para fazer parte do estudo. Com relação à parte nutricional, o trabalho fala que eles não se predispuseram em fazer controle de ingesta nutricional. No entanto, pelo inquérito e recordatório nutricional, eles viram que o consumo dos dois grupos, depois eu vou falar melhor sobre a amostra de cada um dos grupos, vertia em torno aí de 160 gramas de proteína por dia, o que vai dar aí, basicamente, para esses grupos, em torno aí de 2 gramas por quilograma de peso corporal por dia de ingesta de proteína. Com relação às análises, aí a gente vai entrar aqui em 2 focos de análise. Uma era para analisar a força muscular e a outra era a mensuração da hipertrofia muscular. Para análise de força muscular, e aí entra a questão da expertise dos alunos, dos participantes, né? Porque a gente sabe que fazer teste de um RM não é uma coisa muito prática, muito viável, colocada no nosso dia a dia. Ainda mais se essa pessoa não tem muita experiência em fazer levantamento de peso, não tem muita experiência na questão técnica, mecânica, mas para este grupo específico foi bem aplicado. Então, foi muito bem ajustado fazer análise de um RM, tanto para back squat, né, o agachamento completo,
para supino reto e para remada baixa de pegada neutra. E para a análise da hipertrofia muscular, eles viram aqui esses 3 segmentos por ultrassonografia, que foi o tríceps, a cabeça do tríceps, do bíceps e do vasto lateral. Pois bem, o protocolo de treino, é interessante a gente já começar a desmistificar algumas coisas aqui, porque a gente olha assim, as prescrições eram 3 séries de 15 repetições, e a gente é acostumado, na nossa formação, a entender que fazer pouco peso e muita repetição, como, por exemplo, 3 séries de 15, é treinar leve, é treinar fofo, é treinar com baixa intensidade, isso aí não gera resultado. Tanto é que a gente é educado na faculdade a dizer assim, é um treino, tem os tipos de treinos que existem, treino tensional e treino metabólico. O treino tensional é muito peso, pouca repetição, que vai gerar hipertrofia muscular. O treino metabólico é pouco peso, muita repetição, que vai gerar a queima de gordura. E isso aí sempre foi um mito muito grande, que permeia aí toda a formação da formação do exercício físico, né, do educador físico. E esse protocolo foi interessante porque ele já mostra que não é o mais importante do que a carga que você está levantando, que a intensidade do que você está fazendo, é como você está fazendo. A intensidade, no caso desse protocolo especificamente, se dá aqui, que eram treinos onde você submetia os alunos até a falha concêntrica. E, pessoal, para a gente entender o que é a falha concêntrica, é um esforço muito grande, muito intenso. Então, você subjugar aquela tensão mecânica até uma falha concêntrica, isso perpassa que é um treino que vai dar uma intensidade. E por mais que as repetições sejam altas, tipo série de 15 repetições, como você faz até a falha concêntrica, você está aumentando a intensidade se aumentar a carga. Então, é interessante a gente já colocar nesse arcabouço da realidade do nosso aluno, da nossa prescrição, né? O que eu quero dizer é que aumentar a intensidade do treino não necessariamente quer dizer aumentar a carga do treino, aumentar o peso do treino, tá? Bom, e aí os intervalos eram de 1 minuto com a cadência, e é um ponto legal a gente saber o que é a cadência. Você fazia 1 segundo e meio de contração concêntrica, 1 segundo e meio de contração excêntrica. Então, eles tinham essa cadência muito bem controlada pela consciência corporal desses próprios alunos aí. Uma cadência aí, no caso, de 3 segundos totais. E aqui que é interessante a gente falar. Esse foi o desenho do estudo, e é um dos pontos mais interessantes e mais curiosos que a gente vem debatendo muito isso hoje na ciência do exercício. Então, se vocês puderem ver aqui, ó, o primeiro grupo, que era o grupo do treinamento quebrado, né, o grupo de treinamento de treinos fragmentados, ele fazia cada segmento corporal, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui meu cursor, né? Peito na segunda-feira, bíceps na terça, pernas, membros inferiores todos na quarta, costas na quinta e tríceps na sexta. Cada um desses exercícios, eles faziam 3 séries com 5 aparelhos, ou seja, eram 15 séries por grupamento muscular por semana. A grande diferença, se você for olhar aqui do treino dividido para o treino único, é que eles não faziam o volume no mesmo dia. Mas ambos os grupos fizeram exatamente os mesmos exercícios. Então, se você vê aqui, o que um grupo treinou peitoral, por exemplo, todos os 5 exercícios na segunda-feira, o grupo 2 treinou peitoral 1 exercício em cada um dos dias da semana. E assim sucessivamente para cada grupamento muscular. Esse modelo de treinamento, pessoal, é o que a gente mais vem colocando isso em voga, em xeque, na questão de otimização de tempo de treino e de eficiência de treino. Então, só para a gente entender, os grupos fizeram exatamente os mesmos exercícios, só que um deles fazia todo o grupamento muscular naquele dia da semana, e assim por diante, e o outro grupo fazia um exercício de cada agrupamento muscular todos os dias da semana. A diferença aqui vai ser em relação, no caso aqui, né, no grupo Full Body, é que eles não faziam o mesmo exercício de peito, não era o mesmo exercício de bíceps, etc. Eles faziam, tipo, o que está no artigo, né? Supino inclinado na máquina, supino reto na máquina, supino reto halteres, crucifixo inclinado, crucifixo reto. Pronto.
Então, eles variavam o tipo de exercício, mas o grupamento muscular era o mesmo. E aí vamos chegar aqui na questão comparativa dos resultados. Né? Então, o que vai dar o maior resultado nesse aspecto aqui? Tanto de força muscular, quanto, posteriormente, de hipertrofia muscular. Eu sei que a tabela está um pouco confusa aqui, está muito pequena, então eu fiz questão de estratificar cada um dos grupamentos musculares para a gente poder ter uma melhor visibilidade aí. No caso, os grupamentos musculares dos exercícios que foram analisados, né? Como eu falei no começo. Então, para o supino, eles avaliaram que a força muscular não teve tanta diferença entre o treino fragmentado, o treino segmentado, com o treino full body. Ou seja, você fazer o exercício físico num dia só da semana, ou diluir aquele treino ao longo dos dias da semana, não gerou diferença significativa na força muscular. Para o quadríceps, a gente já vai perceber uma certa alteração aí. Tem alguns trabalhos até que são bem interessantes, que eles dizem o seguinte, que a força e a hipertrofia em membros inferiores, ela é estímulo dependente, ela é dose e resposta. A gente não tem ainda um valor ótimo de estímulo semanal para hipertrofia de membros inferiores, mas o que a gente está vendo cada vez mais nos artigos é que quanto mais volume você faz ao longo da semana, quanto mais estímulos você dá para membros inferiores ao longo da semana, melhores as respostas de força e hipertrofia. Então, esse estudo também corroborou com isso. A gente percebeu aqui que fazer mais vezes na semana deu melhores resultados na questão de força muscular. Eu não vou dar um spoiler da parte da hipertrofia, porque eu quero chegar nesse ponto aí numa conclusão bem interessante de reflexão com vocês mais tarde. E, em relação à parte dos dorsais, a gente também percebeu que não teve alteração significativa, né, nenhuma alteração, na verdade, estatisticamente relevante, em relação à força muscular para treinos onde você faz o dorsal no mesmo dia ou você dilui ao longo da semana. Bom, e aqui, esse é um ponto interessante para a gente reparar, que é em relação à análise da hipertrofia muscular. Aqui sim a gente vai ver algumas diferenças bem interessantes. A gente vai perceber, por exemplo, uma hipertrofia tanto de membros inferiores quanto superiores, em todos, a vantagem sendo delimitada para todo tipo de estímulo baseado no full body. Tanto para bíceps, uma hipertrofia foi bem maior, quanto para tríceps, aqui mais do que o dobro de hipertrofia muscular para o treino, onde a pessoa fez tríceps todos os dias, ao invés de fazer o tríceps uma vez na semana, e também para membros inferiores. Então, todas as vantagens do treino full body, de você fazer o exercício físico, todos os grupamentos musculares todos os dias, foi vantajoso e direcionou para essa carga de hipertrofia. Mesmo a questão da força muscular não tendo sido feita de maneira tão significativamente alta, beneficiando a full body, a hipertrofia, sim, ela foi e se mostrou bastante relevante. Esse é um quadro melhor, esquemático, mais para a gente poder identificar. A gente percebe aqui os três primeiros pontos, eles mostram não tanta relevância para a parte do peitoral, para a parte do dorsal, mas um pouco para a parte da força de membros inferiores. E, na questão da hipertrofia, todas as vantagens para o treino full body em detrimento do treino segmentado. E onde eu queria chegar era neste quadro aqui, que eu achei bem interessante para a gente comentar e fazer várias reflexões, né? A carga total de treino levantada, ela é um fator determinante, pessoal, quando nós falamos sobre rendimento de treino. Por que é importante a gente colocar isso? Né? No artigo, por exemplo, ele fala assim, que as pessoas que fizeram perna um dia da semana, a perna inteira, um dia da semana, no caso na quarta-feira, as 15 séries, as 3 séries de 5 repetições para cada um dos 5 exercícios, eles relataram que o rendimento nos exercícios finais, ele começou a cair. E é muito óbvio a gente perceber isso, né? Imagina você, quem treina aqui sabe, né? Você vai pegar um treino de perna, você vai fazer 5 exercícios, 3 séries para cada um dos 5 exercícios, na última série do último exercício, você não consegue mais render. Então, ou você vai diminuir a sua carga,
ou você vai diminuir o número de repetições que você está fazendo, ou você vai ter uma alteração da sua técnica. Então, esse é um ponto interessante para a gente levantar. Talvez fazer um exercício, aquele grupamento muscular inteiro, somente não nenhum dia de seu treinamento, você pode estar comprometendo a sua eficiência de treino, porque os últimos exercícios você já vai estar muito fatigado, e isso aí vai gerar um comprometimento da sua técnica. Então, talvez aí a gente possa ter, no caso, o artigo mostrou bastante isso, uma redução de carga total levantada. E quando a gente prescreve um programa de treinamento para o nosso paciente, para o nosso aluno, fazer a análise de carga total levantada ao longo daquele treino é um fator determinante de dose-resposta para gerar força e hipertrofia. Então, é interessante a gente pegar esse quadro aqui e a gente observar que, neste estudo, foi bem curioso observar isso. Fazer um treino de full body, de corpo total, ao longo da semana, melhorou a eficiência do seu treino, do rendimento, e que demonstrou aqui um levantamento maior de carga total ao longo das semanas. Na conclusão do estudo, a gente pode observar o seguinte, ele coloca assim, que é possível treinar o mesmo músculo todos os dias e ter ganhos iguais ou até melhores em comparação a programa de treinos divididos. E eu explico, porque esse é um fenômeno que de preconceito que a gente sempre carrega, né? Ah, mas eu sempre aprendi que eu tenho que dar 24 horas, até 48 horas de descanso entre uma sessão de treino para aquele grupamento muscular e para o próximo, né? Só que a gente pode observar da seguinte maneira, se o seu volume de treino naquele dia não foi suficientemente lesivo para aquele grupamento muscular, aquele grupamento muscular não necessariamente vai precisar de 24 horas, de 36, de 48 horas para se recuperar. A recuperação muscular, ela vai ser dose-resposta. Então, vai ser diretamente proporcional à gravidade do estímulo que você gerou naquele grupo muscular, naquele treino. Então, esse estudo ele é interessante justamente para a gente adequar, por exemplo, no caso prático de pacientes que têm pouco tempo para treinar. No caso, puxa, eu não consigo ficar 1 hora na academia. Para mim, 1 hora é muito tempo. Mas, de repente, se eu fizer um exercício para cada grupo muscular, e isso aí gerar 20 minutos de treino, 25 minutos de treino, de repente eu consigo promover uma melhor adesão àquele protocolo de treino. Então, eu posso resolver uma questão que seria a falta de tempo naquele meu paciente, fazendo uma diluição do treino ao longo da semana. E aí eu trago para vocês umas novidades que a gente vem sempre debatendo na questão do que é o top de linha da prescrição e da orientação da prática do exercício físico, que seriam orientações para a gente otimizar. Como é que a gente pode fazer para otimizar o tempo do nosso paciente, do nosso aluno, numa sala de treino, numa sala de musculação? Hoje a gente fala muito sobre essa questão, né? A adesão a um protocolo de treinamento, ela também vai perpassar pelo tempo que esse paciente passa numa academia. E a grande maioria dos nossos alunos, nossos pacientes, não tem muita tolerância de frequentar esses espaços. E aí, talvez passar menos tempo naquele espaço de treino, naquela academia, possa gerar melhor adesão para aquele aluno. E aí, ele sabendo que ele não vai precisar demandar tanto tempo, revezando o aparelho, esperando liberar a esteira, ficando na fila para aquela máquina, talvez ele possa ter a melhor experiência de contato aí, de adesão frequencial na sala de musculação. Então, essas 4 orientações que a gente passa são as seguintes. Já que a questão é em relação à eficiência de tempo, então, priorizar exercícios multiarticulares pode ser uma estratégia de melhor adesão para tornar aquele treino mais curto e tão eficiente quanto. Então, priorizar exercícios físicos multiarticulares em detrimento de exercícios físicos monoarticulares. Em relação à parte de método de treinamento, por exemplo, a gente fala muito sobre o uso de métodos de treinamento, eles vão beneficiar justamente essa eficiência de tempo. A gente sabe hoje que não existe superioridade. Tem até uma aula minha no nosso curso, que a gente fala muito sobre isso, sobre a questão uma aula especificamente sobre métodos de treinamento,
E a gente fala muito sobre a questão do quanto, tanto os métodos quanto o trabalho periodizado, eles não vão ter uma superioridade num protocolo de treino convencional, por exemplo, mas a superioridade deles é com relação à otimização do tempo e uma melhor resposta de estímulo, de motivação para aquele aluno. Então, talvez introduzir método de treinamento para aquele seu aluno possa engajá-lo numa melhor, né, adesão à prática de exercícios físicos. Eu sempre gosto de trabalhar, por exemplo, se o aluno vai de acordo com o horário onde ele vai treinar na academia, a gente talvez seja impossível fazer alguns métodos, por exemplo, circuito. Não dá para você fazer um circuito numa academia às 7 da noite, né? Mas, em compensação, você pode fazer um cluster set e você faz um exercício, um aparelho, no máximo 2, você não monopoliza, você não pega muitos aparelhos, mas você não precisa ficar na espera de liberação, de fila, né, quando a academia está muito lotada. Então, talvez você fazer a escolha de um bom método de treinamento de acordo com a realidade daquele aluno possa ser uma alternativa interessante para você otimizar aquele treino. A questão de evitar aquecimentos muito longos. E, gente, eu faço uma observação aqui, do tipo, não necessariamente que não é porque o A é melhor que o B é inútil. Essa mensagem eu queria deixar muito claro para vocês. Não é porque essas 4 orientações que a gente fala muito sobre a otimização de um treinamento físico na academia são para otimizar o treino na academia, que você não fazer isso, você está sendo inútil no seu treino. Não é, de forma alguma, eu quero passar essa mensagem. Mas, por exemplo, se você vai fazer o seu dia de peitoral, o seu dia de membros superiores, por que você vai ficar 10 minutos na esteira aquecendo, sendo que você vai trabalhar somente membros superiores naquele dia? Né? De repente, seria interessante você já fazer um aquecimento localizado para aquele grupamento muscular, para aquele grande grupamento muscular que você vai trabalhar. Como, por exemplo, você vai começar o seu treino de pernas, aquece no leg press, bota sem carga lá e faz 30 repetições para fazer aquecimento localizado daquela articulação. Né? Esse aqui é um exemplo clássico disso, de você fazer um aquecimento localizado para aquele grupamento muscular que você vai iniciar e otimizar assim o seu treino. E, no caso, a não ser que o seu objetivo seja de melhorar o seu grau de flexibilidade, fazer longos períodos de alongamento, principalmente pré-treino, talvez não seja uma boa estratégia. Inclusive, a gente sabe que alongamento não previne lesão. E fazer longos períodos de alongamento previamente a uma sessão de treino, se essa sessão de treino, ainda mais se essa sessão de treino vai ser uma sessão de treino que demanda muita carga, você pode gerar uma lesão por você fazer um pré-estiramento naquela musculatura. Então, uma dica seria você fazer um trabalho mais de mobilidade, de aquecimento localizado, do que longos períodos de alongamento previamente à sua sessão de treinamento. Ou, no caso, em algumas situações, a gente orienta, quando o aluno consegue, ele fazer uma sessão de alongamento e melhora de mobilidade em uma sessão diferente da sua sessão, uma sessão longa, né? Diferente da sua sessão de treinamento convencional. Então, de repente, se você malha pela parte da noite, faz pela parte da manhã um trabalho mais de mobilidade, de alongamento, de melhora de flexibilidade. Se você conseguir, faça isso alternando os horários, né? Mas, eu quero fechar com essa mensagem aqui, tudo isso que eu falei para vocês, nesse ponto aqui, correspondem única e exclusivamente a esse quadrante vermelhinho. Porque é um ponto de reflexão que eu gosto de trabalhar muito, é que nós trabalhamos com preparação física, nós treinadores, a gente gosta muito de fazer aquela otimização fina do nosso aluno, de fazer orientações, se vai treinar de dia, se vai treinar de noite, se você vai fazer treinamento dividido em A, B, C, D, E, F, G, H, se você vai fazer um trabalho mais na máquina, no peso livre, se vai ser pegada aberta, pegada fechada, pronada, supinada. Esses detalhes muito finos que vão otimizar, que são a cereja do bolo de uma prescrição de treinamento, eles são isso, eles são a cereja do bolo. A gente precisa ter uma ótica, fazer uma ótica muito mais importante e ponderal em outros aspectos que vão melhorar a adesão do nosso aluno, do nosso paciente,
Porque os maiores fatores de impacto para gerar bom resultado vai ser trabalhar a adesão. E trabalhar a adesão para o nosso aluno, aí eu vou pegar aqui um aluno que é sedentário, um aluno que é o convencional que passa nos nossos consultórios, paciente que tem aquele alto grau aí de sedentarismo, alto nível de sedentarismo, é muito mais vantajoso a gente fazer uma promoção de uma prescrição de treino que seja promover uma experiência afetiva positiva para o treinamento dele, porque isso eu sei que vai gerar melhor adesão e comprometimento dele nas suas metas, do que ficar discutindo se é melhor fazer peso livre ou máquina. Entendem? Então, é muito mais importante, por exemplo, a gente focar, a gente não inverter essa ordem. Focar primeiro em melhora de uma consistência, por mais que seja o aluno fazer uma série de agachamentos todos os dias em casa, mas se ele tiver essa consistência, esse respeito aos horários onde ele vai fazer, que horas ele vai fazer, os dias da semana que ele vai fazer, isso vai gerar muito mais benefícios do que a gente tentar fazer uma mega de uma prescrição ultra mega mirabolante, onde esse paciente vai fazer de vez em quando. Então, o primeiro ponto é gerar essa consistência. Depois a gente vai adequar um volume de treino para esse paciente ao longo da semana, sempre priorizando uma técnica adequada na execução dos movimentos e uma progressão de carga contínua. Aqui está, nesse quadrante verde, está o segredo para a gente promover uma boa adesão, pelo menos inicial, para esse nosso paciente. Lembrem-se, pessoal, a gente pertence a uma escola de que tudo conta. Então, qualquer movimento é melhor do que o sedentarismo. Então, nessa fase inicial, combater o sedentarismo para esse nosso paciente que não faz nada é a chave para que a gente consiga gerar uma promoção de adesão, disciplina e motivação futura. Uma vez que esse paciente consegue ter um comportamento aderente ao protocolo de treino, aí você passa para o próximo quadrante, quadrante amarelo. Aí você vai começar a melhorar a sua prescrição, trabalhar, por exemplo, a gente fala muito sobre a gente identificar, nós como treinadores, identificarmos nesse aluno qual é o melhor exercício que ele faz com a melhor técnica. E aí enfatizar a melhor potencialidade daquele exercício naquela técnica. Então, se ele não consegue fazer um agachamento búlgaro, puxa, por que eu vou colocar isso aí só porque eu vi na internet? Se ele não consegue fazer uma ponte unilateral com o pé na bola, por que eu vou submeter meu aluno a uma experiência como essa? Eu vou gerar mais desequilíbrio mecânico, de repente, arriscar esse aluno a se lesionar na academia só porque eu vi todo mundo na rede social fazendo, né? Aí um segundo ponto, atingir a falha mecânica, a fadiga muscular. A gente fala muito sobre isso, que a gente só orienta esse tipo de prescrição quando a gente já tem uma consciência técnica, mecânica para fazê-lo. Aumento de cargas, a gente sabe que existe uma interdependência de volume e intensidade, então as cargas têm que ser progressivas, e aumento de volume de treinamento de acordo com o limite individual de cada um. A gente sempre precisa colocar na consciência daquele aluno de que quanto mais próximo da falha ele atingir aquele movimento, melhor estímulo muscular ele vai ter. E aí a gente chega no final, que é o quadrante vermelho, que são aquelas questões que eu falei para vocês anteriormente, que é sobre os ajustes finos, né, de você fazer treino dividido ou treino combinado, fazer métodos de treinamento, treino periodizado, monoarticulares ou multiarticulares, etc, etc. Mas é muito importante a gente levar isso em consideração, no caso desse artigo especificamente, foi que é possível a gente fazer e ter tão bons resultados em força e hipertrofia de acordo com o tipo de treino que a gente vai fazer, seja ele um full body ou um trabalho em treino dividido. Essa era a minha apresentação, eu vou deixar aqui aberto para a gente poder debater um pouquinho, e como sempre, agradeço demais aqui o nosso ambulatório, a nossa equipe, que me estimula todos os dias a estudar, a me qualificar e cada vez mais de me esforçar e ser um melhor profissional. É isso, pessoal, obrigado. Deixa eu parar de compartilhar.